Pocando pelo mundo, capixabas sem fronteiras que fazem a diferença. Olá, hello! Está no ar o Pocando pelo Mundo, o programa mensal do Século Diário, que traz sempre os convidados capixabas que estão fazendo sucesso por aí. Eu sou o Vitor Taveira, convido você também a curtir, comentar, compartilhar, seguir nossos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de podcast e acompanhar aí a nossa programação. O nosso convidado hoje é o Wellington Mensário Costa, mais conhecido como Welly. Ele tem muita história legal para contar para a gente. É biólogo, doutor formado pela Australian National University, lá na Austrália, e foi campeão mundial de um concurso muito diferente, pouco convencional, né, no meio acadêmico, que é o Dance Your PhD, da revista Science e Associação Americana para o Progresso da Ciência, duas instituições muito importantes. E o que ele fez foi justamente isso, dançar a tese, né, de doutorado dele. Vai falar um pouco disso. Welly, obrigado pela presença, especialmente aí pelo esse fuso horário, né? Meu bom dia aqui é boa noite para você e vice-versa, enfim. E você já deu entrevista para muitos meios de comunicação importantes, né, do Brasil, do exterior, mas primeira vez falando com o Jornal Capixaba, não é isso? Exatamente, obrigado, Vitor, pelo convite, né, para participar do programa. É uma grande honra estar falando para o meu estado pela primeira vez, depois de dar tantas entrevistas em vários idiomas, no mundo inteiro. A gente também fez algumas revistas de grande impacto aí no Brasil. Mas agora é a nossa hora, a hora capixaba, de falar para pro meu povinho também, que eu tenho muito orgulho de ser capixaba e trazer essa conquista, as conquistas, né, que começaram aí e que hoje se estendem por tantos outros espaços, assim, e é uma honra mesmo poder estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite. Eu queria falar dessa origem, né? Que você veio não só do interior, mas do interior do interior. Como é que foi essa sua trajetória? Onde você nasceu e como é que você foi chegar na Austrália, né? Que é onde você vive hoje, tem construído aí sua carreira. Certíssimo. Eu nasci bem no interior mesmo. O lugar que eu nasci é uma comunidade rural que chama Ribeirão do Meio, que fica no interior de Conceição do Castelo, né? Na região sul-serrana do estado. Cresci numa propriedade familiar rural. Meu pai é agricultor, minha mãe era professora. Os dois são aposentados agora. E eu morei lá até os 15 anos de idade. E nos 15 anos de idade eu passei no processo seletivo para estudar no Instituto Federal do Espírito Santo em Alegre. Na época chamava EAFA, né? A Escola Agrotécnica Federal de Alegre. Isso foi em 2007. Aí em 2009 eu terminei o ensino médio. Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite na biologia. 2 anos dentro do meu curso eu também passei para o concurso e fui servidor do Instituto Federal por alguns anos. E no finalzinho do meu programa, em 2013, eu consegui uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras, que é uma bolsa extinta agora, mas do governo federal, né? Aí no Brasil, e eu vim para a Austrália, aprendi inglês por 22 anos e fiz um ano também de curso superior, um ano no curso na escola, né, de meio ambiente, numa instituição australiana. Voltei para o Brasil em 2015. Aí eu formei, né? Terminei meu curso aí no Brasil e, e decidi tentar bolsas de doutorado direto, porque eu já sabia que não tinha muitas bolsas de mestrado. Eu tinha demorado um pouquinho para terminar meu curso de graduação por conta do programa mesmo, do programa Ciências Sem Fronteiras, né? Porque eu vim para a Austrália no finalzinho do meu curso, que era 4 anos. Aí eu fiquei aqui mais um ano e meio, depois eu voltei, tive que fazer mais meio ano para terminar meu curso no Brasil. Acabou que a carga horária foi bem grande, eu tive bastante experiência com pesquisa nesse tempo também. E aí eu decidi aplicar direto para o doutorado. E eu consegui a aprovação numa universidade, que é uma das melhores universidades da Austrália. É, mu- Foi um pouco de sorte, um pouco de talento, né? Eu tinha notas muito boas na época na graduação. Mas foi sorte também, né? Ter encontrado alguém que gostasse do meu currículo, que se alinhasse com o que eu queria pesquisar, que eu queria continuar estudando
animais sociais, queria fazer comportamento animal, né, que era o que eu tinha mais experiência de pesquisa. Aí no IFES eu tinha estudado comportamento de caprinos, e aí eu apliquei, mandei vários e-mails para os professores, consegui uma professora e esse projeto com cangurus. E eu terminei meu doutorado em 2021, né? E desde então eu comecei a fazer coisas mais criativas, que acabou levando a esse vídeo. Mas basicamente esse é o resumo da Uhum. trajetória inteira, começando aí no Espírito Santo, aí no Ribeirão do Meio. Agora, por que que você escolheu a Austrália para ir, né? Um lugar tão longe, ou foi por questões aí do programa, que você foi a primeira vez no Ciências Sem Fronteiras, né? Por que que você escolheu lá e por que que você decidiu voltar? Então, a primeira vez que eu vim eu fui meio que jogado para a Austrália. Eu tinha aplicado para Portugal. Na época o programa era assim, você aplicava para o país que você sabia a língua. Então, no primeiro ano do programa, eles basicamente levaram todo mundo que sabia uma segunda língua, no segundo ano também. E no terceiro ano, a maioria dos brasileiros que tinham o perfil do programa aplicaram para Portugal. Eles basicamente usaram todos os alunos, eu tinha enviado todos os alunos que sabiam uma outra língua, né? E eu era um desses que tinha aplicado para Portugal. E aí o Brasil resolveu acordar, né? Falou, ó, vamos dar a oportunidade de eles aprenderem a língua. Eles são alunos bons, vamos dar a oportunidade de eles aprenderem a língua por um tempo. Aí, na época, eles deixaram a gente escolher, na verdade, a segunda opção de país, né? E como eu estava fazendo ciências biológicas, eu sabia da importância do inglês e também dentro, assim, de mim, eu sempre quis muito aprender inglês. Aí eu escolhi o Reino Unido. Só que o Reino Unido, para você entrar lá, você precisa já, para imigração, né? Para o sistema de imigração, para você entrar com visto de estudante, você já tem que ter um pouquinho de inglês. Já tinha que ter feito o teste de proficiência e eu era zerado, zerado total. Cara, Só que a Austrália ela tem uma política de imigração para estudantes diferentes. Elas aceitam alunos que não sabem nada e você não tem que apresentar nenhum exame de proficiência. Então, os organizadores do programa simplesmente pegaram esses alunos que foram rejeitados do Reino Unido por questão de imigração, né? Não por questão de nota, nada disso, e enviaram a gente para a Austrália. E aí eu vim. Foi assim que eu vim parar aqui a primeira vez. E a segunda vez foi por eu ter estado aqui já, eu conhecia os programas de bolsa do governo daqui. E também alguns programas de bolsa das universidades daqui. Ah, e então, como eu já sabia desses esquemas, quando eu mandei o e-mail lá para os professores atrás, eu falei, eu quero fazer um projeto de doutorado aí na Austrália. Aí eu já falava, olha, tem essa bolsa, eu quero aplicar para essa uhum. bolsa, você me dá o suporte, né, necessário para que eu possa concorrer e tal. E foi mais ou menos assim que eu segui meu caminho. E assim a Inglaterra perdeu mais esse título mundial, né? Exatamente, Poderia ter sido exatamente. diferente essa. Agora, é curioso, como é que você chegou no. Você falou que você estudou caprinos. Como é que você chegou no canguru? Quase um clichê, né? O cara foi para a Austrália estudar canguru. E o que que vocês Você Essa falou do história. comportamento, né? Que aí eu acho que isso já liga com essa coisa do videoclipe, na verdade, que você fez nessa competição, né? Como é que foi essa coisa de por que que você foi estudar cangurus, onde você estudou e o que especificamente que você avaliou aí nesse processo de Falando doutorado? rapidinho do clichê, eu lembro que quando eu trabalhava no IFE já, né? E quando eu estava para vir para a Austrália, que eu já tinha sido aprovado, tinha conseguido a bolsa, eu falava para as pessoas, eu vou ir, vou estudar canguru, e todo mundo, que legal, né? E depois de um tempo, as pessoas que eu falava para isso, uma pessoa em particular chegou para mim e falou, mas qual que é o seu doutorado mesmo? Vai ser em quê? Eu falei, em comportamento de canguru. Aí, eu juro que eu achava que você estava brincando, porque não tem como. Tipo, como é que você conseguiu o projeto com canguru? Peraí. Mas foi a transição do caprino pro canguru. Se você pensar no ecossistema, né? Os caprinos, eles ocupam um nicho um pouco parecido com o nicho do canguru. Eles são espécies completamente diferentes. O canguru é um marsupial, o caprino ele é eutérico, ele tem útero, então ele tem a gestação inteira interna, enquanto o canguru não. O canguru ele nasce com 36 dias e o término do desenvolvimento, né, do feto ainda, pode ser chamado de feto,
é todo feito de maneira externa dentro dessa bolsa do lado de fora e ele está lá mamando já, né? Durante todo o desenvolvimento. Então, é bem diferente. Mas em termos de nicho e espaço no ecossistema, eles são bem parecidos. Eles são mamíferos, eles são de médio porte, eles são herbívoros e eles são presas também para animais carnívoros, né? No caso do canguru, ele tem um só predador, que é o dingo, mas nem todos os lugares na Austrália tem, não. A minha população, onde eu estudei, a gente não tinha dingos, não tinha predadores, mas fazer a transição, né, de um caprino para um canguru em termo biológico não foi tão difícil, na verdade, né? A minha experiência com o caprino, por eu saber um pouco da biologia desse um animal, facilitou, na verdade, conseguir esse projeto com outro animal que ocupa um nicho ecológico um pouco parecido. Mas eram E cangurus aí, sendo bem... selvagens, por assim dizer, porque era um parque, né? Isso, eles eram cangurus selvagens, semi-habituados com Uhum. pessoas, porque existem visitantes que vão, né? Tem uma caminhadinha que eles fazem, mas são, sim, animais silvestres, né? E os caprinos que eu estudei, na verdade, eram domésticos. Era numa baia, numa fazenda, no próprio instituto mesmo. Mas a pesquisa com comportamento, ela acaba sendo um pouco parecida, né? Porque mesmo na fazenda, quanto no habitat natural, você tem que desenvolver os experimentos, como que você vai medir as respostas, e ter esse olhar também, né? Para decidir a forma como você vai escrever, né, a resposta comportamental. Eu acho que tudo que eu fiz no Brasil foi uma pesquisa bem detalhada, bem descritiva, e no meu doutorado ela foi mais numérica. Só que eu ter essa base forte, assim, de fazer os etogramas, que é basicamente listar comportamento, treinar o meu olhar e a minha mente para como descrever comportamentos também. Depois, isso ajudou bastante no meu doutorado, fazer a quantificação, né? Decidir quais comportamentos que eu ia usar e fazer a quantificação. Então, quando eu fiz a entrevista para o doutorado, a gente fez essas conversas, eles gostaram bastante e aí eu consegui o trabalho lá com os Uhum. cangurus. Aqui, né, na verdade. É. Que conclusão você chegou nesse estudo e como é que você transformou isso em dança para essa competição, né? Gente, que história louca. Quando eles postaram isso na Folha de São Paulo, os comentários no Facebook era que o redator era ruim porque a história não fazia sentido. Mas a história é exatamente essa. Eu vi, o brasileiro vem para a Austrália, estuda o canguru e dança o doutorado. E depois vira músico. E ouvindo você descrever, para mim, soa estranho. Mas é isso mesmo, galera. É isso mesmo, a história é essa. Acompanhei com a gente. O que eu encontrei dos cangurus, eu estudei basicamente resposta dos indivíduos. Quando você pensa assim, acho que para ajudar, né? Você pensa numa área aberta com vários cangurus ali. Eu tinha 300 cangurus que a gente estudava. Esses cangurus, eles tinham marcação, então a gente conseguia identificar eles a vida inteira. Eles tinham colares e números, né? E aí, quando eu ia para o campo, eu media a resposta comportamental deles e depois, estatisticamente, eu testava duas perguntas principais, na verdade. Uma era se canguru tinha personalidade e outra, se o grupo ele influenciava o comportamento também. É basicamente pensando, tipo, as medidas de comportamento que a gente tinha, a gente fez medidas numéricas, né? Essas medidas, elas refletiam o comportamento observado no momento do teste. É uma questão do meio ambiente, é uma variável climática, é uma questão social, porque o indivíduo está nesse grupo ao invés de naquele grupo, ou é a personalidade do indivíduo, que é basicamente evidência de que, por eles terem uma identidade, um número, né, ou um nome diferente, isso influencia de uma forma grande nas diferenças comportamentais que você observa. Então, essa é a parte biológica. Aí, para tentar explicar isso de uma forma mais clara, basicamente pensa comigo, indivíduo 1, 2, 3.
que é 3 indivíduos. Esse indivíduo aqui, eu consigo chegar bem pertinho dele, ele é super calmo. Esse outro aqui, ele é mais ou menos. Tipo, eu chego mais ou menos próximo, mas ele não gosta muito que eu chego perto. E esse outro aqui não, ele é super arisco, né? Aí você vai no campo e você faz esse teste e você registra quantos metros você chegou desse indivíduo. De novo, de novo, de novo, ao longo de 3 anos. E se você vê que esses valores eles são consistentes com o indivíduo, mas diferente entre um indivíduo e outro, isso é evidência para personalidade. Mas aí esse indivíduo, o indivíduo 1, 2 e 3, eles também mudam de grupos. Isso acontece o tempo inteiro com o canguru. Eles ficam mudando de um grupinho para o outro, né? Aí quando ele muda desse grupo para o outro, o comportamento dele muda também. Então ele tem a personalidade dele, mas quando ele vai para esse outro grupo, é meio que o comportamento dele é mais parecido com o comportamento dos outros do grupo do que com a personalidade dele mesmo. Uhum. Isso é evidência para uma coisa que a gente chama na ciência de plasticidade, que é que o comportamento ele é influenciado pelo que está acontecendo no grupo naquele momento, né? Parece Então, com os você humanos pensa em também um tudo, pouco, né? exatamente, é basicamente se ajustar ao grupo que você tá. Se você está na igreja, você se comporta de uma forma, se você vai com um grupinho de amigos é outra coisa. Aí, se é um grupo de amigos mais extrovertido, você fica mais extrovertido. Se eles são mais tímidos, você fica mais tímido. Uhum. É meio que essa teoria mesmo. E aí, E é, mas o seu clipe não é com cangurus, é exatamente com humanos, né? Conta pra gente como é que foi esse processo, como é que você conseguiu, porque a ideia, na verdade, desse concurso é um concurso justamente bem humorado, né? De popularização da ciência. Como você consegue contar o seu estudo científico em forma de dança, de música, né? Então, é um estímulo aí, né, para pensar nessa tradução, né, da ciência, que às vezes é algo muito complexo, uma coisa que as pessoas entendam, né? Aí como é que foi esse processo de montagem? Como é que surgiu a ideia? Você fez por fazer assim, de onda, ou você acreditava que ia ganhar, que tinha chance? hum. Então, eu comuniquei os resultados com dançarinos. A ideia principal era fazer um paralelo entre a sociedade dos cangurus e a sociedade dos dançarinos na minha instituição, né? Então, você pensa no canguru, ele tem personalidades diferentes, isso leva indivíduos a responderem de forma diferente. Basicamente, você está falando de diferenças comportamentais, que são intrínsecas, né? Que são do indivíduo. Aí, se você for pensar na dança, e essa eu acho que foi o que me levou a ganhar o concurso foi essa sacada da correlação entre a ciência e a arte, né? A arte, nesse caso, é a dança, e a ciência, eu estava falando de diferenças comportamentais. Então, como era dança, eu basicamente, ao invés de ficar inventando coisas, eu peguei a diversidade que já existe dentro da dança e mostrei a diversidade. E é facinho você acompanhar. Eu peguei dançarinos de vários estilos, aí eu criei tipo um spectrum, sabe? Pegando de estilos de dança mais clássicos ou tradicionais, então tinha o balé contemporâneo, indianos, aí depois vinha os nossos brasileiros, né? Samba, depois salsa, hip hop. Aí do hip hop já começa a ficar urbano, de rua, que é diferente, né, em termos de construção cultural, dos estilos mais clássicos e tradicionais. Aí tinha hip hop e o funk brasileiro também. Então, eu mostrei essa linhagem, a gente criou esse espectro, mostrando essa variação de comportamentos que são muito distintos naturalmente nesses estilos de dança, né? Então, eu tinha os diferentes dançarinos de diferentes estilos, comunicando personalidade, e quando um dançarino mudava de um grupo para o outro, por exemplo, você pega uma indiana que muda dentro de um grupo de sambistas, e a gente tem esse momento sendo mostrado no vídeo também, depois vão lá assistir, a gente coloca o link aqui É, se vai não estar tiver na em algum lugar, descrição aqui também. na descrição, isso. E nesse momento a indiana ela começa com passos indianos, não sei fazer, e quando chega lá com a galera do samba, ela começa a misturar com samba. E ao mesmo tempo, os sambistas também ajustam o passo deles de samba para alguma coisa mais indiana.
né? E isso mostra esse resultado deles de mover, mas quando eles observam que o grupo está fazendo uma outra coisa, eles se ajustam ao grupo, mas o grupo também se ajusta a todo mundo. Uhum. É meio que democrático a forma como acontece. Tipo eleições e É. todo mundo tem a voz ali. E você estava falando que, na verdade, essa diversidade da Austrália também que te permitiu também encontrar, né, essa quantidade de dançarinos de coisas diferentes, né? É em Sydney que você mora, não é isso? Eu Na moro em capital. Sydney, Uhum. mas eu morei meu doutorado inteiro em Canberra, que é a capital, Canberra, né? Canberra. É tipo Brasília mesmo. É uma cidade Uhum. mais pacata, desenvolvida, bem progressista aqui. Pessoas muito educadas, muita gente é servidor público, né? Do governo federal. Uhum. E existem algumas pessoas que dançam, e construir a comunidade de dança lá era bem bacana, assim, bem gostoso. Porque a maioria da cidade, eles não curtem muito esse negócio de dança, não. E a Eles são galera, mais. a galera botou fé nesse seu projeto? Como é que foi? Você criou expectativa de participar? Então, meus melhores amigos na Austrália estão nesse vídeo. E eles são os grandes responsáveis por eu ter realmente me inscrito. E eles sabem disso já tinham muitos anos, desde quando eu estava fazendo doutorado, né? E eles ficavam me lembrando: "Ei, quando a gente for dançar o seu doutorado, não sei o que." Eu falei, mas eu não estou planejando nada ainda, né? E ainda mais nessa loucura do final do doutorado, escrever a tese, eu falei, nossa, eu não vou dançar doutorado de jeito nenhum. E quando terminou, eu falei, nossa, eu tô morto de cansado, eu preciso de um tempo. E foi muito depois, assim, acho que um ano e meio depois que eu terminei o doutorado, que eu comecei a fazer mais música, performar nos bares, eu performava também dançando bastante. Logo depois do doutorado eu comecei a dar aula de dança fitness, então eu fiquei mais envolvido, assim, com a galera das comunidades latinas, principalmente que gostam de dança e de canto. Uhum. E ali eu decidi que eu queria fazer um EP, eu queria fazer música. E aí eu lembrei, né, do Dance Your PhD, do doutorado. Eu conheci, na verdade, um amigo novo meu agora, né, na época, acho que foi 2022, em janeiro de 2022. Eu conheci o Nick Moynihan. Ele era um aluno de doutorado na escola de música da minha universidade. Então ele era músico, ele compunha, e ele conhecia todo mundo lá da universidade. Eu precisava de gravar uma música, eu queria já conhecer esse estúdio, que é um dos melhores estúdios da Austrália, na verdade, da universidade que eu estudava. E aí eu conheci ele no retiro de meditação, era um retiro de ciência, muito nada a ver a história também. A gente estava meditando, né, um retiro de silêncio por 10 dias, no 10º dia que a gente foi conversar, e a gente Nossa. tinha um monte de coisa em comum. Ele escrevia música, ele realmente fazia o doutorado dele em música, e ele me convidou. Ele falou, olha, se você quiser, a gente pode fazer alguma coisa junto. Eu posso buscar um estúdio de gravação para você, mas tem que ser alguma coisa relacionada com a ciência. Eu falei, nossa, Uhum. tá aí que eu Encaixou, tenho um né? projeto. Eu vou dançar meu doutorado ano que vem e a gente vai fazer a música juntos. E a Aí música foi foi uma composição sua, né? isso, eu que Ela, escrevi a letra, você o escreveu Nick. pensando nesse projeto? Isso, foi específico pro Dance Your PhD. O Nick, ele tinha já a backing track, que ele estava compondo para filme, acho que uns 2 anos antes da gente se conhecer. Então, ele já tinha essa composição no HD dele, e a gente tinha sentado para escrever a música algumas vezes, a gente ia fazer a parte instrumental toda juntos, e a gente fez um beat, né, que era mais latino, um beat de funk. E eu já tinha escrito a letra. Só que quando eu fui cantar a letra no beat que a gente fez, não funcionou de jeito nenhum. Aí o Nick, no final, a gente estava cansado já, a gente já tinha bucado, era daí 2 semanas que a gente ia gravar. Ele falou, olha, eu tenho esses tracks, né, que fala em inglês, esses arquivos aqui de música, tenta cantar aí. Aí ele tocou, eu cantei e foi a música, assim, de primeira. E outros brasileiros até Funcionou. tinham ganho também, né? Nas categorias, são várias categorias e o geral. E você ganhou a sua, né? Que é biologia, e ganhou também a geral, né? O prêmio geral. Mas assim, como é que isso, como é que está hoje para você, que você fala que a partir daí, me parece que já estava aflorando tudo isso, né? Mas assim, você começou a se dedicar mais a esse lado artístico, tinha ficado um pouco de lado com o processo do doutorado e tudo mais. Hoje, como é que você faz? O que que você faz de ciência? O que que você faz de arte? Como é que está a sua vida hoje, a sua carreira?
Hoje eu tenho feito bastante coisa na área de comunicação científica. A gente tem até um canal novo que chama Wild Woohoo, que vai sair semana que vem. E, de uma forma bem simples, assim, comunicar alguns fatos de ciência. Vai ter um pouquinho de música, vai ter uma correlação com o L da música também, mas ele é específico para comunicação científica. Então, esse é o meu foco agora, né? Pesquisa não tanto. Eu tenho feito várias palestras, participação, né, falando sobre transdisciplinaridade, o poder, né, de usar as artes, música, dança e o que você quiser, né, a criatividade de uma forma geral, para causar um impacto em, dentro de diferentes disciplinas e também para juntar diferentes disciplinas, fazer essa amarrada, né? Uma coisa que é muito nítida no vídeo é essa multiculturalidade de pessoas, mas também de áreas de conhecimento, né? E a mídia internacional, inclusive, chama isso de a joyful madness, a loucura prazerosa. Então, existe um valor, né? As pessoas têm dado um valor para isso, vendo aquele vídeo e vendo o quanto ele alcançou, né? Quantas comunidades ele alcançou, pessoas muito, muito além assim, da ciência em si. Então, eles têm me chamado para dar palestras em várias universidades, principalmente na minha universidade, mas também em outras. E com a música, a gente tem o projeto principal, né? Que a gente lançou um EP agora tem um mês e meio, mais ou menos, que conta um pouquinho dessa minha história com a academia, da minha necessidade de mudar de carreira, basicamente, de sair dessa coisa mais empírica, que é aquela coisa mais amarrada, técnica, focada para uma coisa mais criativa, né? E eu acho que combina um pouquinho mais com a minha personalidade. E continuar fazendo música para sempre. E nesse momento a gente está focando em desenvolver as nossas plataformas sociais, principalmente o YouTube, mas também o Instagram, TikTok, né? A gente até contratou um editor de vídeos aí no Brasil, que a gente está trabalhando nesses projetos juntos. A gente pode pôr também, né, as inscrições depois no vídeo para vocês acompanharem, me sigam. Isso vai me ajudar bastante a continuar fazendo esse trabalho, né, tanto na área de comunicação científica, como também na música em si, né? Vamos colocar todos os links aqui. Agora eu queria que você contasse um pouquinho desse processo do EP, né? Você canta em inglês, canta em português, quais são os ritmos, como é que você, rapidinho, né, constrói essa sua... Começa a construir essa sua carreira musical. Sim, a gente está fazendo em 3 idiomas. Nesse EP, ele é prioritariamente em inglês, né, que ele é focado para o mercado aqui da Austrália. Aí a primeira música, ele é em inglês, e ela tem uma batida meio funk, do funk brasileiro, mas quando você ouve, é uma música disco mesmo, bem assim, inspirada na década de 80, que eu amo. Acho que a primeira vez que eu me apaixonei por música foi ouvindo os eletrônicos dos anos 80, com synthesizers e tudo aquilo. Então isso vai ter uma grande influência no meu som, na minha sonoridade, mas para esse EP eu estou testando coisas diferentes, né? É prioritariamente música eletrônica, mas cantada em inglês e um pouquinho de português dentro do inglês. E a minha última música, na verdade, é um reggaeton, que é cantado em espanhol. Tem um pouquinho ali de inglês e português também. E basicamente a história que a gente conta no EP é tipo uma celebração de todo esse tempo, né? Que foi incrível, eu poder ter conquistado, né, o doutorado, vindo aí do Ribeirão do Meio, e ter estudado cangurus, que são animais incríveis. Então a gente, nessa primeira track, né, a gente fala sobre isso. Depois a segunda ela é um pouquinho mais triste, mas ela é eletrônica também, e ela conta a história de eu precisar deixar para lá, né? Precisar abrir mão. E aí a gente transige com o interlude, explica um pouquinho, né, essa necessidade de deixar para lá talvez a carreira, minha carreira acadêmica, porque agora eu preciso de ser mais criativo nos meus próximos passos. E aí a última música, uma música super alegre, é um reggaeton, que é o meu ritmo preferido, assim, para dançar. Eu amo, amo, amo reggaeton.
Foi uma das grandes paixões assim, que eu construí durante meu doutorado também. É, e a música, ela é uma brincadeirinha com a palavra doutor. Porque quando eu fui para o Brasil a primeira vez, depois do doutorado, a minha mãe falava para as pessoas que eu era doutor, e as pessoas achavam que eu era médico. Só que eu não era médico, né? Eu não sou esse tipo de doutor. Então isso tá meio que na letra da música, mas é uma historinha fictícia mesmo, assim, de uma menina que gosta de reggaeton e é, ela quer mais energia para dançar, ela ouviu desse doutor de canguru e ela quer pés e o rabo lá do canguru para poder dançar o reggaeton. É basicamente mais ou menos isso. Só que esse doutor sou eu e eu não sou esse tipo de doutor, que eu não sou médico, mas é tudo muito fictício e criativo. E essa música, ela vem ali no álbum, que é falando basicamente de sair de ciência, trazendo essa vertente mais criativa mesmo, assim, né? Uhum. Dessa transição do empírico para o criativo. Legal. Fica a dica aí para a galera ouvir, acompanhar, né? Eu vou estar ali nas plataformas aqui os links. Só para fechar, Hélio, eu queria que você falasse duas coisas rapidinho. O que você mais gosta da Austrália e o que você mais sente saudade do Brasil e do Espírito Santo também, especificamente? O que eu mais gosto da Austrália eu coloquei naquele vídeo. É a natureza, os animais, as pessoas em forma de comunidades. Existem muitas comunidades aqui. Quando a gente vem como estrangeiro, a gente interage muito com indiano, chinês, japonês, sabe? Coisas que eu não era, eu nunca vi, né? Tipo, eu nunca vi pessoas de outros países na minha vida até eu vir para a Austrália, né? No interior do Espírito Santo eu não tinha acesso a pessoas que falavam outras línguas, que vinham de outros países, porque as pessoas não vão lá, né? É muito longe. Então eu amo isso, essa multiculturalidade, de ter acesso a comidas diferentes o tempo inteiro também. E eu acho que, de uma forma geral, o país, a Austrália, ele te dá uma abertura assim para você se expressar da forma como você quiser. Existe um respeito maior com isso. Então, você, para criar projetos como esse que eu estou criando, assim, sem julgamento nenhum, sabe? As pessoas deixam você terminar o projeto, depois eles olham e falam, isso aqui tá uma porcaria, não, isso aqui tá incrível. Mas eles te deixam fazer, sabe? E no Brasil, o que eu mais sinto saudade, eu acho que é minha família, obviamente. Sinto muita saudade da cultura, de poder participar, né, da música, da dança, mas aí mesmo. E também de viajar. Não que eu tenha feito isso antes, quando eu estava aí, não tinha dinheiro para nada, né? Tinha que ir de carona para todo quanto é lugar. Mas hoje em dia, indo para o Brasil, sempre que eu tenho a oportunidade de ir, eu sempre tento conhecer um lugar novo, porque é tão rico, sabe? O Brasil é um dos países mais incríveis do mundo. É o país que eu mais amo, que eu sempre vou mais amar, né? E eu acho que poder conhecer mais do Brasil é uma das necessidades que eu tenho agora, sabe? Principalmente depois de conhecer tanta gente que já foram para o Brasil e foram para tantos lugares que eu nunca fui. Mas é basicamente isso, em um resuminho rápido. Que bacana. Obrigado, Wellington Menário Costa, o Welly, por trazer um pouco da sua experiência, do seu conhecimento aí, de estar pocando pelo mundo. Lembro que o programa ele é mensal, né? Vai uma vez por mês no ar aqui nos canais do Século Diário. Se você gostou, também comenta, manda uma mensagem, veja o clipe também, volte para comentar, né? E é isso. Obrigado, Welly. Sucesso aí nos caminhos, na carreira. Eu que agradeço. Muito obrigado, Vitor. Obrigado a todo mundo aí da TV por abrir o espaço para a gente conversar sobre minha carreira, sobre o Dance Your PhD. Tudo isso tem sido muito bacana. E tomara que abra oportunidades para a gente falar mais e mais com os capixabas. A gente, não, a gente capixaba, né, quando sai, a gente não descobre, não se identifica tanto. A gente não sabe muito da gente. Mas a gente é tão legal. A gente, sabe? E o nosso estado é tão bonito, é tão incrível. Então, poder falar, né, com a gente, sobre a gente, é tão importante. E eu agradeço muito a vocês por abrirem esse espaço e dar essa oportunidade para a gente se conhecer mesmo.
É isso, agradecer também aqui o Tony Braga, o Estúdio 42B, no apoio, e lembrar para vocês também que seguir os canais, né, acompanhar a primeira mão que sai nas nossas redes, é só procurar lá pelo Século Diário nas plataformas, e também entrar no seculodiario.com.br, que nossa equipe de repórteres todo dia está com novas informações sobre o Espírito Santo. Obrigado e até logo. Até mais. Saiu bem diferente, né? Focando pelo mundo, capixaba sem fronteiras que fazem a diferença.